Turma, na atividade 4, nos pede para observar a planta do apartamento. Aqui temos uma planta com área de serviço, cozinha, dormitório, sala, corredor, banheiro e outro dormitório. E as medidas, tanto do comprimento, a largura e aqui no alto, que nos permite, para cada um desses cômodos, encontrar um comprimento e uma largura e medir suas respectivas áreas. Porque, por um exemplo, no item A mesmo, já nos pergunta quantos metros quadrados de carpete são necessários ao todo para cobrir o piso da sala, do corredor e dos dois dormitórios. Então, a sala, o corredor e os dois dormitórios. Como que eu calculo a área? Da sala, pessoal, seria comprimento vezes largura. O comprimento aqui é 3 metros mais 1,5, que é 4,5 metros, que é exatamente igual ao do dormitório. Já o comprimento não, a largura. Já o comprimento é 4,20, ou seja, 4 metros e 20 centímetros, mas aqui a gente vai falar só 4,20 mesmo, até para não embolar muito. Poderíamos calcular, vamos calcular a sala separadamente, mas tem uma boa estratégia que já otimizaria o seu tempo, caso você esteja fazendo atividade, que é pensar na área da sala e a área do dormitório junto. Porque o comprimento é diferente, aqui são 4,20 e aqui são 3 metros, mas a largura é a mesma, 4,5 metros. E se você somar, considerando que a relação que vai te dar a área é o comprimento vezes a largura, e você somando o comprimento total, que daria 7,20, você poderia fazer um cálculo apenas. 7,20 vezes 4,5. 5 vezes 0 é 0. 5 vezes 2 é 10, independente da ordem que nós estivermos falando, sempre que der 10 unidades, digamos assim, você vai transformar na ordem da esquerda. Então, 10 estava aqui, transformei para lá, 5 vezes 7, 35, com mais 1, 36. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 2 é 8, 4 vezes 7, 28. A partir daqui somamos 0, 0 mais 0, 0, 6 mais 8, 14, novamente. 10 dessas unidades a gente passa aqui para a esquerda, 3 mais 8, 11, com mais 1, 12, de novo. Essas 10 unidades sempre para a ordem da esquerda, 3 mais 1 mais 2, 3. Eu tenho que definir onde fica a vírgula. Existe uma regra que fala que você precisa contar a quantidade de casas decimais após a vírgula, e aqui embaixo também, 2 casas decimais, mais uma casa decimal, 3. Então você conta da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, 1, 2, 3. A vírgula ficaria aqui. Mas eu pessoalmente acho legal de vocês criarem um raciocínio lógico mesmo, porque se você tem 4 metros vezes 7 metros, são 28 metros. Então, necessariamente, a vírgula precisa estar ali depois do 32. Porque se tivesse depois do 4, 324 metros, se tivesse antes do 2, 3 metros, não faria tanto sentido assim não. Então, muitas das vezes, sem que tenha esse rigor, digamos assim, esse rigor não porque na matemática é essencial, mas que tenha essa fórmula engessada, você pode deduzir o valor e o local onde é que fica a vírgula. Se você considerar a sala mais o dormitório, 32,4 metros quadrados. Se por um acaso você quiser calcular separadamente, não tem problema. 4 vezes 4,20 vezes 4,5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10 novamente. 4 vezes 5 vezes 4, 20, com mais 1, 21. E aí aquela ideia, juntou 10 para a esquerda. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 4, 16. Somando isso aqui, turma, 0, 0 mais 0, 0. 1 mais 8, 9. E 2 mais 6, 8. Com mais 1 no final. Mesma ideia. Se você tem que pôr a vírgula em algum lugar, vai ser depois do 8. Por quê? Você tem 4 vezes 4, já é 16. Então, com esses valores decimais, ficaria 18,9. Mas se você quiser usar a regra, 2 casas decimais mais uma, 3, você conta 3 casas decimais e determina o local da vírgula também pode. Considerando aqui a sala, 18,9 metros quadrados, o dormitório vai ter 13,5. Basta você subtrair 32,4 menos 18,9 e você encontrará 13,5 metros quadrados. Já dando sequência ao cálculo, temos que calcular o corredor, que tem 1,5 por 2,50,
Repara aqui, pessoal, 2,50 e 1,5. A medida não vai estar exatamente aqui, mas se você fizer uma projeção, você vai conseguir encontrar. 2,50 vezes 1,5, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25, e aí essas 20 unidades a gente vai transformar em duas unidades da ordem que está à esquerda. 2 vezes 5, 10, com mais 2, 12. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 2, 2. Somando, turma, 5 mais 0, 0, 0. 5 mais 0, 5. 2 mais 5, 7. E 1 mais 2, 3. Aqui, se é 2 vezes 1, vai ser 2, a vírgula vai ficar depois do 3. Se você quiser usar a regra, a mesma coisa. 2 casas decimais mais uma, 3 casas decimais aqui. Se tiver sem contexto, pessoal, sem o problema, aí vale sim utilizar essa regra para você não errar aonde fica a vírgula. Mas como tem um contexto, igual eu falei, fica tranquilo. Já calculando o dormitório, o segundo de cima, 4 metros de comprimento vezes 4 de largura, 4 vezes 4, 16 metros quadrados. São todos esses os dados que nós conseguimos juntar. Sala mais dormitório, corredor e o dormitório. Se eu pegar, né, a sala separadamente, mais o dormitório, mais o corredor, mais o outro dormitório, eu vou ter os 4 cômodos que eles nos pediram para calcular. Com esses 4 cômodos eu consigo somar 18,9 mais 13,5, 3,65 e 16. Coloquei, né, igualei as casas decimais para facilitar na nossa soma, para determinarmos quantos metros de carpete. 0 mais 0, 0 mais 5, 5 mais 0, 5. 9 mais 5 mais 7 mais 0. Pessoal, 9 mais 5, 14. 14 com mais 7, 21. E lembrando que essas 20 unidades aqui, a gente já pode falar qual unidade ela se refere, porque está organizado. Então, nós teríamos 21 décimos. 21 décimos, eu pego 20 décimos, transformo em duas unidades, e aí eu vou somar nas unidades. 2 mais 8, 10, com mais 3, 13, 16, 22. Essas 20 unidades eu vou pegar, transformar elas em duas dezenas. E aí somo com as dezenas, 2 mais 3, com mais 2, 5. E aí temos 52,15 metros quadrados. Serão necessários ao todo 52,15 metros quadrados de carpete. Beleza? Já no item B, nos pergunta quantos metros quadrados de cerâmica são necessários para cobrir o piso do banheiro, da cozinha e da área de serviço. Novamente, o mesmo processo que nós já fizemos, no entanto, com cômodos diferentes. Área de serviço primeiro, comprimento e largura, o comprimento 4, a largura 4 metros e o comprimento 1,70. 1,70 vezes 4, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 7, apareceu um 2 aqui, né? Precipitadamente. 4 vezes 7, 28. O 8 permanece aqui. Os 20 décimos, né? Eles vão ser transformados em duas unidades. Era para aparecer agora, mas ele foi no spoiler. E aí temos 4 vezes 1, 4, mais 2, 6. A vírgula ela vai se manter porque aqui nós não temos casas decimais e aqui nós temos duas. E também porque 4 vezes 1 é 4. Um número que faz sentido é 6,8 mesmo. Temos a área de serviço 6,8 metros. Agora vamos para a cozinha. A cozinha, pessoal, é 4 metros por 4 metros também. 4 vezes 4, 16. E o banheiro é 2,50. Vamos esperar um pouquinho. 2,50 por 3 metros. Ou seja, 3 metros de largura, 2,5 metros de comprimento. Quando eu for multiplicar isso aqui, 2,50 vezes 3, 3 vezes 0 é igual de novo, apareceu aqui como spoiler, 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 5 é 15, e aqui são décimos, então desses 10 décimos eu transformo em uma unidade, e fico com esses 5 décimos aqui. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7, 7,5 metros quadrados. Já tenho as 3 informações que eu preciso, e consigo somá-las para determinar a quantidade de cerâmica total.
E aí, com essas três informações, turma, nós somamos, porque temos a área de serviço, 6,8 metros quadrados, 16 metros quadrados da cozinha e 7,5 metros quadrados do banheiro. Basta somar, organizei aqui com as mesmas casas decimais, os três valores, temos 0 mais 0 mais 0, 8 mais 5, 13, e aí 3 décimos vai ficar, 10 décimos nós vamos transformar em uma unidade e somarmos com as unidades. 6 mais 1, 7, 7 mais 6, 13, 13 mais 7, 20. 20 unidades, eu posso transformar todas essas 20 unidades em duas dezenas, e aí somar com as dezenas. 1 mais 2, 2 mais 1, 3, 30,30. Serão necessários ao todo 30,30 metros quadrados de cerâmica, beleza? Na letra C, turma, ainda assim sobre a planta, nós temos a seguinte pergunta: qual o preço do apartamento? Sabendo que o metro quadrado custa R$800. Tem duas formas de nós encontrarmos essa área total. Primeiro, você leva em consideração tudo que você calculou, que é a cozinha, o dormitório, o corredor, cozinha não, a sala, né, o dormitório, o corredor e o outro dormitório, e a soma total de tudo que você calculou para definir o carpete, que é 52,15 metros quadrados, e depois você calculou a área de serviço, a cozinha e o banheiro, que totalizaram 30,30 metros quadrados. Se eu somar essas duas informações, nós vamos obter a área total do apartamento. 5 mais 0, 5, 1 mais 3, 4, 2 mais 0, 2 e 5 mais 3, 8, 82,45 metros quadrados. Essa é uma maneira. Outra maneira é você pegar lá a planta e ver que aqui teria 4 mais 4,5, 8,5. E aqui embaixo, 4,2 mais 2,5 mais 3, que é igual a 9,7. Se você multiplicar 9,7 por 8,5, o ideal é que dê o mesmo valor. Se não der o mesmo valor, alguma coisa nós fizemos errado. Então, 5 vezes 7, 5. E aí, lembrando, as 30, né, os 30 décimos, eles vão ser transformados e aí passa aqui para essa ordem de cá, 5 vezes 4, 45, com mais 3, 48. 8 vezes 7, 56. As 50, né, os 50 décimos, nós passamos para o outro lado e aí transformamos em 5. 8 vezes 9, 72, com mais 5, 77. Somando isso aqui, turma, olha só. 5 mais 0, 5, 8 mais 6, 14. De novo, os 10, né? Nós passamos aqui para a esquerda como 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 7, 12. E novamente deixamos 2. E a outra unidade, né? As 10 unidades, digamos assim, nós passamos para a ordem da esquerda como uma unidade. 1 mais 7, 8. Temos 82,45 da mesma maneira que encontramos aqui, beleza? Independente da maneira que você pensou aí, o ideal era chegar no mesmo resultado. E aí, a ideia de metros quadrados, turma, é que 1 metro quadrado seria um quadradinho nesse apartamento de 1 metro por 1 metro. Então, teriam 82,45 metros quadrados, ou seja, 82,45 quadrados desse dentro do apartamento. Para descobrir o preço, já que 1 metro desse, né, 1 metro quadrado desse custa R$800, vamos multiplicar 800, né, que é o valor, vezes 82,45. 0 vezes 5, 0. Aliás, 0 vezes todos os valores aqui vão ser 0. Novamente vai ser 0 de novo e apenas no 8, que vai ser 8 vezes 5, 40. 40 a gente transforma, né, em 4 unidades da ordem seguinte. 8 vezes 4, 32. Com mais 4, 36. E aí, novamente, 3, a gente transforma e passa para a esquerda. 8 vezes 2, 16. 16 mais 3, 19. Novamente, desses 19, 9 ficam nessa unidade. 10 a gente transforma e passa para a ordem da esquerda aqui. Pessoal, não estou falando a ordem especificamente, porque como é um número com números decimais, um cálculo com números decimais, ela vai mudar no final e pode causar confusão. 8 vezes 8, 64, com mais 1, 65. E aí somamos tudo. 0, 0, 0, 6 mais 0, 6, 9, 6, 5. E aí você precisa definir aonde ficaria
a sua vírgula. Nesse caso, já não é tão óbvio quanto com os metros, porque aqui você está falando de um valor monetário, aqui 82, e aí é útil aquela ideia de você contar as casas decimais. Aqui são duas, aqui não tem nenhuma após a vírgula, então você conta duas casas decimais e marca a vírgula que ficou muito grande aqui. Representa, pessoal, que o apartamento, né, ele custaria R$ 65.960. Beleza?